Olá, pessoal, tudo bem? Olha, o Planeta Brasil Sustentável traz hoje um convidado mais que especial. Eu estou falando de uma das lideranças políticas mais importantes desse país, que nos deu o privilégio, a honra de nos conceder entrevista hoje. Eu falo do Roberto Freire. O Roberto Freire é advogado hoje e ele teve uma carreira política muito extensa, tanto no campo da administração pública quanto no campo do legislativo. Só para, se eu for ficar falando a biografia do Roberto, vou ficar meia hora aqui, então eu só vou resumir. Foi ministro da Cultura, foi senador e deputado federal por Pernambuco e foi também deputado federal por São Paulo, né, Roberto? Então, eu queria já, meu querido amigo Roberto Freire, agradecer imensamente pelo privilégio de ter você aqui no nosso programa hoje. Obrigado, Roberto. Eu que agradeço, a satisfação está com você. Estamos aqui à disposição. Roberto, a gente está convidando você para participar do programa porque você sabe que o Planeta Brasil Sustentável tem um compromisso estreito com a cidadania e os direitos humanos. Você sempre foi um democrata, lutou pela redemocratização do Brasil em 85, foi militante do movimento social, enfim, como advogado, como deputado, como senador. Então, trazer você contribui muito para essa discussão sobre cidadania num ano que é muito especial, né, Roberto? Ano de eleição. Vamos aí eleger prefeitos novos dos 5.500 municípios do Brasil, vereadores e vereadoras novos. Então é importante discutir política. E é esse o tema do nosso programa hoje, né, Roberto? Roberto, eu queria perguntar para você, de saída, uma questão ligada a um problema que a gente sabe que é grave, que é o problema do desinteresse das pessoas pela política. Então vamos falar de uma pesquisa do Datafolha que diz o seguinte, Roberto. Mesmo se declarando democratas, 35% dos brasileiros reprovam a atuação do Congresso Nacional e apenas 18% aprovam. Roberto, por que a rejeição do Congresso, você que foi deputado federal, continua sendo tão alta, apesar da população ainda entender que a democracia é o melhor regime e de a gente ter tanta informação acontecendo, sendo veiculada, que mostra que os políticos têm coisas positivas, como você, quando deputado, quando senador. Por que o Congresso ainda é tão rejeitado, Roberto? Olha, isso é em todo mundo, viu? Não é só aqui no Brasil. O Congresso, eu até tenho, eu vi esses seus dados, essa pesquisa que você apresenta, e digo a você que até me surpreende positivamente. Por quê? Uhum. Porque nós já tivemos, em outras épocas, um discreto ainda maior. As pesquisas eram Sei, ainda mais negativas em relação ao Congresso. sim. É incrível. E eu até calculo um pouco isso pelo aumento da preocupação com a política da sociedade como um todo. Uhum. Uhum. Se está fazendo e fazendo mais política do que em qualquer outra época. Uhum. Nós estamos fazendo de uma maneira um pouco torta, nós estamos vivendo Uhum. uma crise. A política está refletindo isso, clima de muito atrito, de polarização excessiva, uma recidiva de uma extrema-direita por conta da crise e da ruptura da sociedade humana, uma nova era chegando, a era digital, de inteligência artificial. Isso muda tudo, isso gera insegurança, medo, gera um certo reacionarismo, se busca no passado, tudo isso. Mas está se pensando e discutindo muito mais política do que em qualquer outra época. E eu até, como eu disse, me surpreendo que o Congresso não esteja tão desacreditado como em outra época já Uhum. teve, dados de pesquisa. Mas ainda é muito pouco. E há realmente uma crítica. Essa participação política é muito crítica em relação à própria política e não se fala em relação aos políticos. Isso existe. Mas não há outra alternativa numa Uhum. sociedade civilizada senão se fazer política Sim. e ter a capacidade de enfrentar esses problemas desagradáveis que nós estamos vendo. O Uhum. Brasil está tendo, nesse momento, fraturas muito grandes. Esse episódio, o último episódio, do ponto de vista político, da declaração de Lula, comparando o que acontece em Gaza numa guerra como se fosse
o Hitler matando judeu, quer dizer, trazendo a imagem do Holocausto, isso, evidentemente, é de uma irresponsabilidade e isso cria essa crise que nós estamos vivendo diplomática em relação com Israel, um país amigo há muitos anos. O Brasil tem uma relação com Israel estreita, lá no nosso chanceler, Oswaldo Aranha, Sim. que foi o principal articulador naquela oportunidade, quando da Liga das Nações se reuniu e definiu pela criação dos dois estados, do palestino e de Israel, lá no Oriente Médio, onde esse grande conflito. Mas eu digo a você que, mesmo com todo esse problema em relação à política, muitas vezes de interesse, nós temos que fazer o enfrentamento, é exatamente dizer que, olha, fora da política, não vamos ser tão radical, mas é um pouco. Ô, Roberto, é perfeitamente plausível o teu argumento de que temos discutido muito o assunto. O problema é que o debate não tem sido muito qualificado muitas vezes, né, Roberto? Por conta de fake news, por conta de muita gente que não entende absolutamente nada do segmento, dá opiniões. E aí eu te pergunto, você é um político à moda antiga, né? Começou a fazer política, enfim, gastando sola de sapato com o teu eleitorado. Hoje em dia, a política se faz muito mais por redes sociais, né, Roberto? Aí eu te pergunto, não está precisando, Roberto, não estou falando de censura, mas não é preciso qualificar o debate, deputado, no sentido de a gente poder estabelecer mecanismos de proteção para que essas fake news não se proliferem. Tem um projeto no Congresso, você sabe, que tramita com esse objetivo. Não está precisando, Roberto, estabelecer algumas barreiras, alguns limites, eu não digo limites jurídicos, mas, enfim, estabelecer parâmetros para qualificar o debate, Roberto? Olha, primeiro, não é nenhuma novidade, apenas a terminologia distinta e outra ferramenta. Mas a mentira, a fraude, o que se chama fake news, sempre existiu. A sociedade humana não é algo idílico no passado. Nós estamos vivendo dentro de uma outra realidade, com outro instrumental de comunicação, outras formas de relacionamento, mas com mesmas perversidades, mesmas distorções que existiam anteriormente. Olha, fake news em campanhas políticas sempre existiu. A carta anônima era algo que era muito utilizado em todas as sociedades que a mídia era impressa, que a comunicação se fazia por impressão, por escrita. Então, não é nada muito distinto as relações. Hoje, é evidente, por conta da ferramenta, você tem uma amplitude que é planetária. Eu costumo dizer que aquilo que acontecia numa aldeia, numa província, numa pequena cidade, era preciso ser algo muito impactante para ser uma notícia estadual ou nacional e olha, internacional, mais grave ainda, o impacto do fato ocorrido. Hoje, em qualquer momento, um fato minimamente preocupante, impactante, cruel ou alguma tragédia, alguma calamidade, catástrofe natural, isto é notícia mundial. E é momentânea, não espera, não tem aquilo que na era do rádio se esperava um pouco mais até chegar à notícia. A era da televisão, a mesma coisa, do jornal era esperar o dia seguinte, quando vinha o jornal impresso. Isso acabou, isso é momentâneo, é instantâneo e no mundo todo. Então, isso causa, evidentemente, com esta mudança, essa nova realidade, coloca você em situações que nós não estávamos acostumados, nós não estávamos preparados. E estamos nos preparando, é um pouco aquela ideia, estamos trocando o pneu com o carro andando. Não dá para você dizer, olha, pare e vamos nos preparar. Não. E precisamos ter um certo cuidado na democracia de não precipitarmos a ideia de que tem que regulamentar. Se regulamentar, tutela e será censura. Sim. Esse Roberto, é o problema. Por exemplo, você não tem nenhum instrumento, nenhuma estrutura,
nenhuma máquina, nenhum aparelho estatal que estivesse preparado para essa nova realidade. Ele está se preparando e se prepara sempre com um certo atraso. Por quê? Porque ele é conservador na essência. Ele, para acompanhar essa mudança, ele tem que mudar. E para mudar é uma dificuldade. Qualquer reforma, e você vê, inclusive, lamentavelmente, setores até de esquerda que passam a ser contra-reforma, anti-reforma, ou seja, força reacionária, manutenção de status quo, de realidades pré-existentes. Então, esse processo é algo complicado. Eu fico imaginando, viu? Eu sempre analiso essa situação buscando entender o que foi na história mudanças. Um dia desse eu li algo que dizia o seguinte: a minha geração de 80, de 70, de 60 anos, foram gerações que viram as maiores mudanças em toda a história da humanidade. Essa geração passou por tudo. E esse mundo novo, imagine para alguns dos nossos como entender. Pois bem, as instituições têm dificuldade maior ainda, porque elas são, por essência, conservadoras. Nada mais conservador do que o direito, que é algo que você tem que ter, a não ser quando você tem a capacidade de formular uma legislação para o futuro. Mas você está querendo formular uma legislação, inclusive com uma certa mentalidade de censura, de como se você ainda vivesse na época da imprensa, quando as notícias tinham todo um tempo para que você pudesse preparar respostas. Certo. Então, hoje, a resposta está se dando imediatamente quando é feita a pergunta. Sim. Então, eu fico lembrando, esqueci de dizer, o que deve ter sido na humanidade a revolução da imprensa. Quanto tempo? E naquela época, as mudanças eram muito mais longevas no tempo, ou seja, demoravam para se tornar algo aceito por todos, em todos participando. Eram muito mais demorados, eram séculos. Você hoje muda em meses, em anos. Então, esse processo é algo que é muito instigante, é algo que tem e envolve alguns riscos, mas é necessário entendermos que esse é um processo que não tem que ser detido. Você tem que vivê-lo e tentar encontrar mecanismos. E nós já temos. Eu acho que precisa-se começar a entender que muito daquilo que é fake, é crime, a legislação já pune. O que precisa é ter maior agilidade. O que precisa é ter instrumentos que também sejam tão ágeis como aqueles que a bandidagem usa, que o crime usa. Então, esse processo é algo que, esse sim, tem que ser acompanhado, mas que tem que ter todo cuidado, porque senão quem vai ser prejudicado não é um ou outro que sofreu fake, é a sociedade e a civilização como um todo, porque vai haver alguém democracia, que né? tutele e que vai dizer o que é que pode sair ou não. E isso, evidentemente, numa democracia é inadmissível. Roberto, vamos falar da formação dos políticos. Já vou falar do curso que você vai ministrar, está ministrando com a Isabela Lustosa. Aí com Isabela, a nossa Isabela Lustosa. Isso, mas eu queria, antes de falar do curso, falar sobre qualidade dos políticos brasileiros. Você vem de uma geração, Roberto, altamente qualificada. Você foi candidato a presidente da República em 89, tendo como vice o sanitarista Sérgio Arouca. Fez uma belíssima campanha na luta pela democratização do Brasil, com candidatos do nível alto. E a gente aí teve uma eleição em 2022, assim como tivemos em 2018, lamentável do ponto de vista do Congresso Nacional em muitos casos. Você sabe disso. Elegemos parlamentares que têm uma certa representatividade, mas uma qualidade, Roberto, complicada. Eu não estou generalizando, mas você sabe o quanto nós perdemos na qualidade da discussão do debate. A minha pergunta é, Roberto, também o que contribui
para que haja tanta rejeição não é o fato de termos políticos que estão pouco compromissados em fazer o mandato, em exercer o mandato com qualidade, um debate qualificado, ou isso é natural no processo, é um problema intrínseco ao momento que vivemos, ao contexto histórico, Roberto? Como é que você analisa a qualidade dos políticos brasileiros? Olha, eu analiso de forma positiva. E vou Uhum. lhe dizer que a legislação que nós temos é uma legislação boa. O Brasil tem a capacidade no Congresso de vir propostas que lá são aprimoradas e que são boas. O Brasil não é um problema da lei que não presta, é da aplicação. Sim. É problema da execução, problema do julgamento, do processo, mas a legislação você tem um corpo técnico, uma base importante, e você pode ter excêntricos, exóticos como parlamentares, mas você tem um colegiado que tem respondido bem do ponto de vista da elaboração das leis. Uhum. O Brasil não está atrasado nisso, não. A dificuldade está sendo política e não de competência, vamos dizer Uhum. assim. Né? Certo. O problema do Congresso não é porque ele falta competência. O Congresso está hoje dominado, mas por conta de um executivo que é promíscuo tanto quanto o legislativo, porque ambos se completam. Veja o exemplo do orçamento secreto. Na campanha foi juras e mais juras e promessas de que iria acabar. Não acabou coisa nenhuma, ao contrário, até aprofundou, com outro nome, claro, aparece como outra Sim. realidade, mas, no fundo, a mesma relação fisiológica. Isso não é da competência, isso é do processo. Né? Uhum. Então, nesse sentido, e eu me lembrava que Ulisses tinha uma frase que ficou célebre no Brasil, né? De que quem reclamava do Congresso ele dizia: olha, você não imagina o que vem aí. Quer dizer, se esse é ruim, imagine o que vem. E E vem na eu, sequência. algumas vezes, até cheguei a discordar junto com ele em alguma conversa, porque ali já estava se vendo, é que nós tínhamos saído de um Congresso que era muito mais representativo de uma Uhum. certa elite para um Congresso com maior representatividade e legitimidade da população brasileira. Era Uhum. quando começou a chegar representantes sindicais, de organizações de bairro, começou a vir setores, vamos dizer, daquela sociedade que era um pouco excluída e que, no processo democrático, começava a sua inclusão E e a participação. sua erupção. Então, Uhum. é um pouco daquilo. É mais uma elite ou é mais legítimo como Uhum. representação da sociedade? E isso, claro, se você tem uma representação da elite, você tem culturalmente algo mais consolidado, conformado, enquanto com uma representação mais expressiva ou legítima da sociedade, você pode ter uma queda disso, mas você ganha legitimidade, ganha no aspecto democrático. E é aquela questão: o analfabeto não votava. Está bem que tem que votar, por que não? É um Claro. cidadão Claro. como qualquer outro. Então, todo esse É, debate é muito interessante. Um pouco que eu digo é o seguinte: nós não precisamos ter medo do futuro. sim. Tem desafios diferentes do que tivemos lá atrás, mas é da vida. O que é Sim. fundamental é mantermos essa plenitude da nossa liberdade e exigir o respeito aos direitos de todos. Você. Esse me parece que é o grande desafio, e está sendo um desafio no mundo quando a gente vê o crescimento, inclusive o próprio presidente do Brasil, numa opção evidentemente equivocada, que não vai de acordo com os nossos interesses e os interesses da sociedade civilizada e democrática, com flertes e namoros com os regimes mais atrasados e retrógrados que nós temos no mundo. São ditaduras teocráticas, apoios a movimentos terroristas, aquilo que é tudo que é regressão
especialmente no trato dos direitos humanos, e aí contra as mulheres. Quer dizer, é algo que é impossível um homem de esquerda como eu estar analisando essa presença de uma esquerda na defesa daquilo que é o obscurantismo e que é o atraso. E por quê? Por medo da sociedade que está em Certo. mudança, quer manter Roberto, o que aí sempre esteve. E não adianta, até porque a barragem já foi é, rompida e agora sim. tem que canalizar esse volume que vem por aí e vai Você, continuar você- vindo. Roberto Ferreira, você é um entusiasta da política e a gente vê isso na tua verve, na alegria com que você fala desse tema. E na aposta que você faz no futuro. Isso é muito importante que você tenha dito. Eu entendo que o curso que você vai dar com a Isabela Lustosa tem esse objetivo, apostar na formação de jovens, de novos políticos e políticas, a gente tem que incluir o público feminino, que tem que ter uma participação cada vez maior. Então, fala um pouquinho o que vocês pretendem com esse curso, Roberto. E tem tudo a ver com a questão da mentoria, da qualificação dos candidatos e candidatas às eleições desse ano. Olha, isso é, inclusive, uma mudança pela nova realidade do mundo, pela nova Uhum. civilização que está sendo, é uma nova era. Por quê? Porque antigamente, quando eu, inclusive, entrei na política, você não tinha nenhuma ideia de formação. Você se Uhum. formava fazendo política. Alguns não chegavam nem a se formar, né? Mas você aprendia na prática. O mundo hoje está exigindo que você tenha previamente também teoria. Procure entender, até para poder participar com mais efetividade. Uhum. Antigamente, isto a prática lhe dava. Eu me lembro que dos grandes elementos que se dizia, inclusive do nosso partido, formação de quadros, escola de quadros, então tinham essas coisas, mas aquilo era muito mais doutrinação do que preparação para a Uhum. política. Técnica. Uhum. Então, a ideia do que nós temos é de dizer que é importante formar democratas. Uhum. A política precisa de pessoas que consigam entender que numa sociedade sem política significa também ausência de liberdade, perspectiva de crescimento como um todo. Você pode ter até crescimento econômico. Algumas ditaduras são bem avaliadas por Uhum. alguns projetos econômicos de desenvolvimento, mas nunca uma perspectiva de criação também e avanço do próprio ser humano, na sua liberdade, nos seus direitos, no respeito. O que é que adianta ter uma boa economia se uma mulher não pode imaginar-se andando na rua com seus cabelos ao vento? Porque será Roberto, reprimida. Que sociedade é essa? o que você está Então, levantando. um curso que nós estamos pensando, junto com Isabel, é uma ideia de dizer da formação democrática, da afirmação de direitos humanos e como esse exercício pode se dar numa cidade, independente do seu tamanho, como trabalhar para que ela seja contemporânea, vamos chamar, desse presente e do futuro. Então, é uma discussão para discutir, para a formação política dos futuros políticos. E, olha, a eleição, que é um pouco menosprezada, é talvez uma das principais eleições que pode ter em qualquer sociedade, porque as pessoas vivem nas cidades e é lá que Uhum. tudo acontece. E, portanto, a representação política tem que ter muita compreensão. Uma das coisas que a gente fala, por exemplo, ninguém fala um mundo tecnológico, mas se fala muito uma cidade inteligente. Por quê? Porque você não vai aplicar a tecnologia senão na cidade. É? Ela pode Uhum. ter toda uma dimensão mundial, mas ela vai ser aplicada na sua relação com o ser humano, numa cidade. Então, discutir essa nova política não é uma política nova ou a política velha, é uma Uhum. nova política e a boa política.
Então, a tentativa que Isabela já tem uma certa experiência, eu tenho a experiência de falar, e o meu papel nesse curso é um pouco de estar falando aquilo que eu estou conversando com você, e é que Sim, conversar com aqueles que serão sim. nossos, vamos chamar alunos, não sei se esse é um termo muito antigo, mas aqueles que vão nos escutar. Nós vamos transmitir nossa experiência, e Isabela, que tem essa expertise maior de como organizar a eleição, de como organizar campanha, de como se financiar, de como entender quais são as posições que as pessoas têm que assumir, o que significa a legislação de um município, ou seja, dar informação e formar, ajudar a que se forme um bom político, porque assim a gente pode começar a pensar melhores cidades no Brasil. Tá. Roberto, os temas que você levanta não dão para fazer uma entrevista, é para fazer um workshop, um seminário de uma semana aqui. Infelizmente não temos mais tempo, né, Roberto? Mas eu queria já aproveitar rapidamente para me despedir de você, agradecer imensamente a tua participação no programa, te receber aqui uma honra, um privilégio. A gente vai voltar a conversar na sequência, em outro momento. Mas, Roberto, hoje, muito obrigado pela tua aula sobre política, sobre democracia, e, enfim, que você possa continuar com o curso levando tua mensagem, teu otimismo na política sempre a um número maior de pessoas. Obrigado, Roberto Freire. Muito obrigado a você, um grande abraço. Olha, você me falou algo que ninguém tinha me dito, a alegria com que eu falo da política. E eu aqui comecei a pensar, eu tenho realmente, e eu acho que cheguei a essa idade ainda assim, acho que foi pela política. Um grande Obrigado, abraço aí. querido. Obrigado. Pessoal, obrigado pela audiência e voltamos no nosso próximo programa. Planeta Brasil Sustentável, compromisso com a cidadania e a preservação dos direitos humanos. Obrigado, pessoal. Um abraço.